Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Alahasukoura mai nexa. Nikosougenehes. Alashuregalasurubou suruguno servasherhasko. Demai kasurugu sifasherkeziondo. La sugono hexefai de sermana. Aleluia. Amém, irmão? Atos capítulo 2, irmão. Versículo 4. Amém. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amém? Podeis assentar, irmãos? Graças a Deus o Senhor nos concedeu. Vou ser rápido, irmão. Nosso culto vai terminar no horário. Pode ficar tranquilo. Olhe para mim aqui, irmão. Um Deus inacessível. Um Deus impossível de ser acessado. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele diz: ai de mim, porque ele viu a glória de Deus. E ele disse: eu vi os querubins, serafins voando e dizendo: santo, santo, santo. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, antes do pecado, Deus descia para conversar com Adão e Eva. E a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus descia para conversar com Adão e Eva. Mas Eva resolveu ouvir, dar voz ao inimigo. O pecado entrou, separou a humanidade de Deus. Separou. A Bíblia diz que Deus tirou Adão e Eva para fora do jardim. O anjo chegou e colocou eles para fora do jardim e colocou um anjo na porta para que eles não voltassem. O pecado na vida de Adão e Eva não dava mais direitos ou não tinha como mais eles acessar a Deus, aproximar de Deus. E de Adão até Cristo, você encontra um Deus de relapso, que se apresenta de tempo em tempo à humanidade. Não para fazer morada, mas só para agir. Você encontra um Deus que fala com Noé, que constrói a arca. Noé não viu Deus, ouviu a voz. Você encontra Abraão, ouviu Deus. Você encontra
Isaac, Jacó e José. Que Deus fale com eles. Que de tempo em tempo Deus. Você encontra Moisés, você encontra Josué, que Deus fala com ele. Você encontra Samuel, Davi, que Deus fala com ele. Você encontra Salomão, os profetas, Isaías, Jeremias, Daniel. Olhe para mim aqui, irmão. Olha aqui. Deus, o homem não vai a Deus, não abre caminho, não tem condição de ir a Deus. Deus desce ao homem. Deus desce ao homem. Deus se manifesta ao homem com a sua glória. Quando Moisés recebe as tábuas da lei no monte, as tábuas da lei determinavam o pecado, mas não sarava e nem curava e nem eliminava e nem tirava o pecado, mas apontava o pecado. O homem começa a ver o seu estado pecaminoso. Olhe para mim. Quando Deus se manifesta no monte, diz, fala com o povo para santificar, ficar no pé do monte, não chegar perto. Quem chegar perto será fulminado. Santifica o povo não sobe. Quando Deus manifesta no monte, o povo chega em Moisés e fala, Moisés, vai tu. Nós não vamos. Trovão, o monte tremia, fogo descia. O poder era tão grande que o povo disse, nós não vamos. Seremos eliminados. Moisés sobe ao monte. Moisés sobe para encontrar. Deus estava esperando Moisés no cume do monte. Deus fala com Moisés. O povo ouve Deus falar, treme de medo, apavora, desespera. Poderíamos nós acessar a presença de Deus, irmão? Teríamos condição de fazer o quê? Construir o quê? Matar o quê? O que poderíamos fazer nós para trazer Deus? Ou fazer Deus nos ouvir? Ou fazer Deus olhar para nós? Olhe para mim aqui, irmão. Você acha que haveria alguma possibilidade ou alguma atitude nossa, minha ou sua, que faria Deus olhar para nós? Ou no mínimo atender, ou parar para... Eu não vou dizer responder, não. Eu vou dizer ouvir a oração. Será se teríamos alguma atitude comportamental, alguma ação, alguma coisa que pudéssemos criar, inventar, que acessaria a presença de Deus? Será que nós teríamos condição para isso? Quando Moisés disse assim, Senhor, eu não vou sair desse lugar. O povo tinha pecado, tinha construído um bezerro de ouro, prostituído, adorado o bezerro. Deus no céu manifestou a sua glória, disse, Moisés, desce do monte, o povo está em pecado. Matou 32 mil pessoas.
E Deus falou assim: eu não vou no meio desse povo, vou mandar um anjo. Moisés disse: Senhor, não. Se o Senhor não for conosco, eu não vou sair daqui. Aí Deus falou assim: Moisés, tá bom, eu vou. Ele disse: agora eu quero ver o Senhor. Vamos confirmar aqui que o Senhor vai comigo. Ele disse: Moisés, ninguém jamais viu a mim e sobreviveu. Ninguém pode ver a minha glória. Ninguém pode acessar-me. O que faríamos? Será que teria alguma atitude nossa? Será se nós inventaríamos alguma coisa? Ou será se o ser humano vai conseguir criar alguma coisa que possa acessar Deus? Por que falo assim, irmão? Porque tem pessoas que acham com tanta facilidade. Ele se sente assim como se fosse tão simples. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Satanás começa a tentar Cristo no monte e passa todo o ministério de Jesus tentando. O próprio diabo foi levando o povo para matar a Cristo. Ele foi levando o povo, induzindo as pessoas a matar Cristo, a mentir, a criar injúria para matar Cristo. Satanás argumentava que talvez seria o fim ali. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, vai crucificado, que ele dá o brado, que ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. A Bíblia diz que o templo rachou, o véu rasgou, o inacessível tornar acessível. Acho que a maior ira do diabo, irmão, a maior ira, a maior perca no mundo, a maior perca que o diabo já teve em toda a sua argumentação de vida eterna, em toda a sua vida que não tem princípio de dias e nem fim. Eu acho que o maior erro que ele fez, que ele imaginou assim, o meu erro, foi quando ele olhou para o templo e viu que o templo rachou e o véu rasgou de alto a baixo e Deus uniu o santo do santo com o santo e tornou o inacessível acessível. E agora o impuro, o pecador, aquele que não vale nada, aquele que não tinha, que não tem, que não pode, que não vai conseguir nunca acessar o céu, Deus fala: mas não tem mais barreira. O diabo agora olha para uma humanidade que não tinha acesso ao eterno, com total acesso a Deus, total acesso ao Senhor, porta aberta. Não existe porta para encontrar Deus, não tem como fechar ela, se uma vez Cristo abriu ela. É como se Cristo dissesse: aquilo que estava longe, eu trago para perto. Aquilo que não podia, agora pode. Aquele que não tinha acesso, agora eu dou acesso a ele. Apesar que a gente vive numa vida como se Deus estivesse bilhões e bilhões e bilhões de distância, apesar que nós não usufruímos daquilo que Deus nos entregou, Deus conquistou na cruz, o Cristo conquistou na cruz aquilo que ninguém conseguiria e nunca ia conseguir, irmão. Trazer a humanidade pecadora, impura e má na presença daquele que é santo, 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 Senhor dos exércitos. O escritor aos Hebreus diz assim: agora está livre o acesso ao trono. Agora está livre, ou seja, agora você não precisa criar, inventar ou criar modo ou acessar ou pedir. Não, não. Agora a porta está livre, acesso ao trono.
Agora olha para mim aqui, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você que é maravilhosa, que a Bíblia fala. É esse texto aqui, ó. E todos foram cheios do Espírito Santo. Talvez você nunca leu esse texto e prestou atenção no que está escrito, irmão. Presta atenção numa questão aqui, irmão. Nós não tínhamos o direito de chegar. Nós não tínhamos o direito. Gentil, nós não tínhamos o direito nem de orar. Os judeus ainda tinham sacrifícios. Os judeus ainda poderiam oferecer sacrifícios. Os judeus ainda poderiam ler a palavra e ter acesso às escrituras do próprio Deus. Os gentios não tinham acesso nenhum. Nenhum acesso. Nada. Não tínhamos direito. Neste dia, já havia 50 dias que Cristo tinha se ascendido aos céus, ressuscitado e ascendido aos céus. Do modo que ele ressuscitou até o tempo que ele se ascendeu aos céus, 50 dias. Olhe para mim, irmão. E quando Cristo chega no céu, a igreja reunida, a Bíblia diz que Jesus falou assim: se eu for, enviarei outro como eu, da mesma essência, Deus, que virá. Aquele que não tinha acesso ao eterno, torna morada do eterno. Ah, irmãos, isso é extraordinário, é ou não é extraordinário? Aquele que não tinha acesso ao eterno Deus, torna-se morada do eterno. Impossível, 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 impossível Deus morar em um corpo pecaminoso, humano, impuro, que não tem nenhum valor e nenhum significado. Mas agora aquele que não tinha nenhum acesso, torna-se morada do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a Bíblia diz, e todos foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia está dizendo, aquele que estava sentado no trono, desceu e foi morar com os homens na terra. Agora fala para mim, não é algo maravilhoso, irmão? Não é algo extraordinário? Apesar que nós não damos valor nisso, irmão. Nós não damos valor nisso aqui. Nós não damos valor no que o Cristo nos dá. É como se Jesus dissesse, vocês não entendem. Mesmo não tendo nenhum valor, Ele diz, mas eu vou encher vocês do Espírito de Deus. O Espírito do Senhor vai habitar na vida de vocês. O Espírito do Senhor vai fazer morada em vocês. O Espírito do Senhor vai usar vocês. O Espírito do Senhor vai transbordar na vida de vocês. Eu não vou precisar de mais nada na terra, a não ser o coração do homem, o homem convertido, o homem que aceita Jesus, o homem que muda de vida. O que Deus precisa de uma pessoa que vai a Cristo, que abre o coração, porque a vida dele se torna um verdadeiro manancial do céu na terra, em nome de Jesus. Simples assim, como diz os jovens de hoje, né? Simples assim. Nenhum acesso, acesso total, acesso irrestrito. Aí ele sela essa questão e diz assim, olha, eu vou dar uma língua que você vai falar entre eu e você. Se fosse nós hoje, eu vou te dar um código que eu e você vai conversar agora, ó. Vou dar um código para você que quando você dobrar o joelho e começar a falar, só eu e você entende. E se você não entender, não tem problema não. Eu entendo o que o Espírito está querendo fazer naquele momento, em nome de Jesus. Porque Deus fez isso? Nós não temos nenhuma capacidade de conversar com Deus Todo-Poderoso, mas o Espírito do Senhor que habita em nossa vida, tem toda a capacidade de falar diretamente com Deus e ser ouvido. Meu filho, põe para mim aí Apocalipse capítulo 3, verso 20. Agora fala para mim, não é maravilhoso?
Você pode não querer ser batizado com o Espírito Santo, ou não querer receber o Espírito Santo. Você pode não querer falar em línguas, não gostar de falar em línguas. Mas não existe nada melhor do que você ser jogado fora, você não valer nada, e de repente você olhar para Deus e Deus dizer, você não vale nada lá, mas aqui o seu corpo se torna trono, morada do Espírito de Deus. O que nós precisamos entender? Só aquilo ali, ó. Está na cara, irmão. Eu vou bater na sua porta. Se você abrir, entrarei. O que eu quero? Eu vou bater na sua porta. Se você abrir, entrarei. Só isso. Eu vou bater na sua porta. Se você abrir, entrarei. Quantos aqui já disse ao Espírito Santo, está aberto, pode entrar? Nós já cantamos o hino aqui, não entra, a casa é sua. Os meninos até parou de cantar ele aqui, do carpinteiro. Pode entrar, a casa é sua. Vem fazer morada, pode entrar, a casa é sua. Olha aqui, irmão. Se você abrir a sua vida, Deus vai fazer morada através do Espírito Santo na sua vida, no seu coração, vai mudar você, e você verá que aonde você chegar, a glória de Deus chegará com você, em nome de Jesus. Quantos aqui já teve o privilégio de dobrar o joelho e saber e sentir que Deus está te ouvindo? Olha na sua mão assim, falando, eu já tive o privilégio de dobrar o joelho e sentir, Deus está me ouvindo. Você não tinha esse privilégio no Velho Testamento, mas no Novo Testamento você tem. Por que você tem? Porque Jesus abriu a porta daquele que era inacessível e tornou acessível em Cristo Jesus, levando aqueles que não tinham nenhum acesso a ter acesso através do sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Você sabe o que eu acho maravilhoso, irmão? É que uma vez ou outra o diabo usa os seus adébitos. Aí quando vê um pecador imundo na igreja aceitar Jesus, o camarada fala, já foi para a lei de crente, já foi para a igreja. Fez tudo no mundo lá, ou fez tudo que não prestava e foi para a igreja. Sabe por que ele veio para a igreja? Porque lá ele não prestava, mas aqui ele é morada do Espírito de Deus. Lá ele não tinha nenhum valor, as pessoas olhavam para ele e falavam, imprestável, rapaz, isso aí não vale nada, é um cachaceiro vagabundo. Aqui sabe o que ele é? Servo do Deus Altíssimo. E quando ele abrir a boca, Deus vai fazer milagre. Você pode não querer ou não aceitar, porque tem gente que não aceita. Tem gente que não aceita, não consegue entender isso. A graça é uma coisa que dificilmente você vai entender a graça e explicar ela. É o camarada olhar para a prostituta e falar, é uma prostituta, não tem nada a ver na igreja. Ela era prostituta lá. Lá ela era prostituta. E aqui, vaso do Espírito de Deus. Se aceitar Jesus, vai se tornar instrumento. Vai ser usado por Deus na casa do Senhor. Lá não tinha nenhum valor. E agora? Agora tem acesso direto ao trono da graça, pelo caminho vivo, aberto, pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Eles não conseguem entender que aqui tem perdão, e não escolhe o pecado e nem olha ele. Simplesmente Jesus perdoa os seus pecados. Abre a porta, se você abrir, ele vai entrar em nome de Jesus. Amém, irmão? Vamos nos colocar de pé, que do jeito que eu estou inspirado, eu vou a semana. Quem está aqui, irmão, e ainda não abriu a porta, mas hoje você quer abrir a porta e dizer, eu quero aceitar Jesus. Eu quero dizer a Cristo, entra, eu quero me tornar morada. Se você está aqui, ainda não fez a sua decisão, abrindo a porta e dizendo, entra, a casa é sua. Amém, irmão? Tem mais outra pessoa que quer abrir a porta e dizer, Senhor, entra, a casa é
A casa é sua. Entra que a casa é sua. Se tiver mais alguém que deseja aceitar Jesus, ou reconciliar, voltar para a casa de Deus, voltar para a casa do Senhor, não tem valor lá, mas aqui você tem, aqui você é vaso do Espírito do Senhor Deus. Se você está aqui e ainda não aceitou Jesus como Senhor na sua vida, eu quero convidar você a aceitar Jesus hoje, agora. Levante a sua mão.